Quando você nasce de novo, justo. Olha, e para receber a maior bênção que é a salvação, nós só exercitamos a fé e muitas vezes nem estamos conscientes quando exercitamos a fé e cremos em Deus, porque a fé é uma coisa tremenda e às vezes eu nem quero ensinar sobre a fé porque as pessoas fazem então da fé uma obra quando estudamos. Mas a fé é algo muito simples, é muito simples. É na verdade ver Jesus e vê-lo na sua generosidade, ver o seu amor por você, ver a sua graça, e então ele se vira e vê a sua fé. O Senhor falou comigo assim anos atrás, quando você vê Jesus na sua graça, ele vai te ver na sua fé. Eu ouvi isso quando estudava sobre a mulher do fluxo de sangue, que eu falei agora mesmo, que ela recebeu, tocando por trás, quando ela tocou nas orlas das suas vestes, e a Bíblia diz que ela foi curada e Jesus virou-se. E o que Jesus falou? A tua fé te salvou. Mas foi o poder de Jesus. E ele deu a ela o crédito. A tua fé te curou. Então, amigo, ela não disse, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, ela não pensava na sua fé. Ela pensava em Jesus. Amém? Quanto mais ouvir de Jesus, mais fé você vai ter. Glória a Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, o seu foco era Jesus. Ela pensava em Cristo. E foi Jesus que virou-se e disse, a tua fé, quando você o vê, na sua graça, na sua amabilidade e também na sua generosidade, amém, porque ele está sempre dando, é a natureza da graça, amém, você o vê na sua graça, ele vê você com a sua fé, aleluia, isso não é lindo? Então a fé é muito simples, na grande bênção da salvação, diz assim em Romanos, capítulo 10, verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, onde? Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, assim você se torna a justiça de Deus em Cristo, crendo de coração e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Amigo, você viu o processo da fé aqui? É muito simples. Está junto de ti, envolve a tua boca e o coração. Olha aí no verso 9, a boca e o coração. Mais uma vez, verso 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, se com a boca se faz confissão para a salvação, com a maior bênção de todas, e sobre a cura, com a boca, tem que crer de coração que Deus quer te curar, e é assim, pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Você não pode só saber disso, ou só ouvir isso. Você tem que falar, se faz confissão com a boca para cura. Com a boca se faz confissão para proteção. Com a boca se faz confissão para vencer aquele vício pecaminoso. Com a boca, não basta só saber aquilo que Deus está mostrando sobre um determinado assunto ou algo que você esteja estudando, você tem que confessar aquilo que você está aprendendo. Aleluia! Olha, a fé é simples, crer de coração e falar com a boca. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Percebeu? Espírito de fé. Oh, aleluia! Esse é o espírito de fé que atraiu a atenção de Deus quando eles estavam no deserto e Josué e Caleb disse, vamos possuir esta terra que o Senhor nos deu. Esses inimigos são pão para nós e Deus ama esse espírito de fé. Eles tinham um outro espírito. Deus disse que se alegrou com o espírito de Josué e Caleb e a Bíblia diz que temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. E continua dizendo, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amigo, como o espírito de fé funciona? Eu creio e por isso eu também falo. Nós também cremos, por isso também falamos. O mesmo espírito de fé daquela mulher do fluxo de sangue. Amém? Ela creu e disse, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Creia de coração e fale com a boca. Amém? Jesus estava passando por uma figueira e a Bíblia diz que esta figueira tinha uma aparência de uma árvore frutífera com figos, mas não tinha nada. Jesus viu então que só tinha folhas e por isso amaldiçoou a figueira.
tinha um propósito para ele fazer aquilo. E ele foi para o templo, e foi quando ele derrubou a mesa daqueles que vendiam animais no templo e tudo mais. E quando ele voltou, Pedro lembrou e disse para o Senhor: olha, mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou completamente. E isso nos mostra que, quando ele a amaldiçoou, ela estava verde. E depois que ele passou algumas horas no templo, quando ele voltou, certo? Então, Pedro disse: olha, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou completamente. Ela morreu, ela ficou agora marrom e toda seca. E Jesus ensinou para eles uma lição sobre a fé. E ele disse: tenha a fé de Deus. No grego não é a fé em Deus, como em algumas versões, mas é tenha a fé do tipo de Deus. Tenha a fé de Deus. Olha, Deus é um Deus de fé. Deus não criou vendo primeiro e depois criou. Deus viu e criou. Não, Deus não precisa ver. Deus falou e depois ele viu. A Bíblia diz que Deus viu as trevas e disse: haja luz. E viu a luz e achou que era boa. Fomos criados à imagem de Deus. E a fé funciona assim. Você fala e depois você vê. Creia de coração naquilo que Deus falou e depois confesse. Você tem que confessar. Só saber não é o suficiente. Você tem que falar. Aleluia, glória a Deus. Se você crê que a cura é a sua porção que pertence a ti, e a cura já foi dada a você pela obra de Jesus na cruz, amém, por suas feridas fomos curados, diga, por suas feridas eu fui curado. Glória a Deus, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo se lembra perfeitamente de toda a memória adquirida. Eu tenho a mente de Cristo. Confesse isso, não diga: minha mente está ficando cada vez pior porque eu estou ficando velho, sabe? Não, amigo, tenha cuidado, porque Jesus ensinou isso, que quando temos a fé de Deus acontece assim: quem falar com esta montanha, seja removida. Falar é o quê? Usar a boca. Quem falar para a montanha, mova-te, seja lançada no mar, e não duvidar. Onde? No coração. Então tem a boca e o coração. Mais uma vez. Muito simples. Creia e fale. Sem duvidar no coração, ele vai ter tudo aquilo que falar. Aleluia! Vai ter tudo aquilo que falar. Então creia no coração e fale com a sua boca. Amigo, isso é crucial porque em Provérbios 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha, pense nisso. Deus deu para o homem um poder que o homem nem sabia dele quando primeiramente foi criado, e Deus teve que levá-lo a todos os animais, ou Deus trouxe os animais a ele um por um, para ver como Adão os chamaria um por um. E naquele momento Adão deu o nome para todos eles. Mas se você olhar no hebraico, o nome que Adão deu para eles é a natureza deles. É o nome deles, mas também a sua natureza. Se tornaram aquilo. Então, Deus estava mostrando para Adão o poder que estava na boca. Amém? Deus disse para o homem: tenha domínio sobre a terra. Então imagina, tinha grandes dinossauros naqueles dias, grandes mamutes também. Eu não creio que Adão os controlava ou tinha domínio sobre eles com uma vara. Não, Adão falava com eles, eles obedeciam. Deus fez Adão soberano sobre todas as criaturas do mundo. Glória a Deus. E o homem caiu. Olha, o homem governava por falar as palavras. E a Bíblia diz: onde está a palavra do rei, há poder. Mas como usamos as palavras hoje? E quando você nasce de novo, este poder é restaurado. Muito mais. Mas nos inclinamos para a morte. E eu acho que foi o diabo que programou a morte no vocabulário do homem. Não importa se é chinês ou no inglês. Sabe, nós falamos coisas como cia, sabe, que é morrer, morrer. Falamos coisas assim. Falamos quase morri de rir. Ou estou morrendo de vontade de comer. E se você pensar, estou morrendo de vontade de comer, eu falei pro Justin, o meu filho, eu disse, pense um pouco nisso. Estava ensinando para ele sobre essa questão de falar isso. Eu disse, se você está morrendo de vontade de comer, você não vai comer. Você vai morrer. Certo? Deveria dizer, estou vivendo, faz mais sentido, mas não soa bem. Faz mais sentido, estou vivendo de vontade de comer. Ah, Pastor Prince, é só uma expressão. O diabo quer que pensemos assim. Ele programou isso no idioma para que o homem fale mais da morte no seu vocabulário, muito mais do que a vida.
E sabe o que acontece? Não percebem que eles estão prejudicando a si mesmos, porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Percebeu que, no momento que Adão pecou, quando ele caiu, ok? Ele morreu. Olha, demorou 930 anos para isso acontecer. Mas naquele momento seu espírito morreu. Ele entrou no processo da morte. Ok? Mas Deus disse assim para eles quando eles pecaram: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Pó és e em pó te tornarás. Olha a reação de Adão. Quando Deus disse para ele que ele tornaria em pó, ele disse o seguinte, e chamou Adão o nome de sua mulher? Eva. Revá em hebraico, porquanto era a mãe de todos os viventes. Deus tinha dito, pó és e em pó te tornarás. Adão, eu creio que imediatamente ele virou para Eva e disse assim, o seu nome será mãe de todos os viventes. Amém? A palavra ali é mãe de todos. O nome dela é vida. E não só vida. Quem dá a vida? Existe uma junção de palavras ali. E essa palavra é interessante, revá, que nós falamos Eva em português. No hebraico, revá. E revá vem de uma etimologia que quer dizer declarar a vida, proclamar a vida. Adão sabia que existia uma declaração de morte sobre os dois. E ele amava sua esposa. Mas ele disse para ela, você vai ser a mãe de todos os seres. O seu nome vai ser Revá. Você vai viver, não morrer, e você vai poder impartir e declarar vida. Amém? Eu creio que para todos os filhos, os descendentes, aleluia! Adão aprendeu o segredo e por isso ele demorou muito para morrer fisicamente. O diabo não conseguiu programar a morte ainda. Adão era consciente do poder que ele tinha, Deus o havia treinado. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco antes disso, quando ele deu nome aos animais. Amém? Deus disse, o nome que você der, este vai ser o nome deste animal e a natureza deste animal. E Adão descobriu o seu poder quando ele deu nome a todas as espécies de animais. Ele percebeu o poder na sua boca. Quando ele viu a mulher, ele disse, uau! Sabe por quê? A mulher era perfeita, ele a viu e disse, uau! Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o que ele falasse da mulher, certo? O que ele falasse, isso aconteceria. Olha, alguém diz, Pastor Prince, ele só deu um nome para ela. Mas, amigo, na Bíblia, os nomes têm significado para Deus. E olha, se você olhar bem, Deus não chamou Eva de Eva. Deus chamou os dois, Adão e Eva, de Adão. Deixe-me mostrar para você. Em Gênesis 5:2, homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão. Chamou os dois pelo nome de Adão, homem e mulher, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Deus chamou os dois, marido e mulher, de Adão. E foi Adão que chamou a sua mulher vida e doadora da vida, aleluia. Os dois aprenderam a repreender a morte, mesmo tendo sido sentenciados. Isso ia acontecer. Ok, e sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, podemos falar sobre isso, mas na essência o que estavam fazendo é que eles praticavam proclamar vida um para o outro, proclamar vida para os seus filhos, falar da vida. E é lógico, sabemos que a morte tinha chegado, um dia eles morreriam, e aconteceu, mas eu creio que tem algo aqui sobre o fato dele escolher o nome Revá, que vem da etimologia Ravá. E Ravá é proclamar ou declarar vida. Glória a Deus, aleluia. E alguns podem dizer, pastor, o senhor está falando de vida e como viver mais, sabe? E você pode dizer, para que viver mais, sabe? Até mesmo o apóstolo Paulo, se qualquer pessoa podia vencer a morte física, dentre muitos homens, certo? Seria o apóstolo Paulo, mas ele morreu. Mas se você estudar a vida de Paulo, eu creio que ele encontrou o segredo. Ele teria vivido, teria vencido a morte, ele poderia viver centenas de anos, mas ele escolheu o caminho do martírio, porque isso ia trazer mais glória. Olha, Paulo estava apaixonado por Jesus. Deixe-me falar isso. Paulo não morreu até falar isso. Ele disse, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Percebeu?
Ele disse que já estava pronto. Combati o bom combate. Eu terminei. Acabei a carreira. Guardei a fé. Paulo não morreu até terminar a carreira, até acabar o combate, até que ele tinha terminado a sua missão. Amém? Ele disse: acabei a carreira, guardei a fé, concluiu a obra, e não tinha mais nada para ele fazer aqui na terra, e foi para o Senhor. E a forma mais gloriosa era ir para o martírio, amém? E olhar para aquele que estava executando sua sentença, e deixar a glória de Deus brilhar no seu rosto para tocar naquele homem que o executava. E imediatamente seu espírito foi liberto para estar com o Senhor. Olhe, perceba isso, ele falava de tal maneira que parecia que ele tinha poder sobre a morte. Olha o que ele fala em Filipenses no capítulo 1. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ele estava dizendo o seguinte: estou num dilema, tenho que tomar uma decisão. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Era o seu desejo, partir e estar com Cristo? Porque isto é ainda muito melhor. Olha como Paulo via isso. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, eu sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Ele estava dizendo: olha, gente, eu tenho o desejo de deixar este corpo e estar com Cristo, que é muito melhor para mim. Mas estar na carne é necessário por causa de vocês. Então, olha, eu vou ficar aqui por um tempo ainda. Olha, você não pode falar isso se você não tem poder sobre a morte. Paulo podia, então, decidir quando partir, quando deixar o seu corpo. E se você ouve o apóstolo Paulo, tem que ouvir tudo aquilo que ele diz. E essa foi a vida dele, e eu creio que a forma mais gloriosa dele partir, e ele queria estar rapidamente com Jesus, tinha tanto poder da ressurreição, que se não fosse pelo martírio, ele viveria centenas de anos. Meu amigo, precisamos estudar sobre isso. Tem algo que precisamos descobrir. Descobriu o que Paulo descobriu. E pôde decidir: sabe, eu vou ficar por aqui por mais um tempo. Olha, esse dilema não é maravilhoso você ter? De ficar na carne ou partir e estar com Cristo, que é muito melhor? Mas Paulo disse: eu vou ficar por aqui, por amor de vocês. Vocês ainda precisam de mim. Isso mostra alguém que tem poder. Amém? Glória a Deus. E Deus está nos revelando isso, para ter muitos Paulos que podem decidir, amém, ficar ou partir. Aleluia. Sabe, a Bíblia nos fala que algumas mulheres receberam de volta os seus mortos em Hebreus 11. Alguns foram torturados, e eles, pastor Prince, leia de novo, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Não aceitando o resgate. E a palavra resgate ali é a palavra para redenção. É usada 10 vezes no Novo Testamento para redenção. Qualquer lugar que você olhar vai ser redenção. A obra redentora de Jesus Cristo. Amém? E sabemos que redenção quer dizer a libertação, porque alguém pagou o resgate. Foi o que Jesus fez na cruz. Então, eles não aceitaram a redenção. Não aceitaram o resgate que tinha sido pago por Jesus. Eles decidiram: nós vamos também pelo caminho do martírio. Queremos estar com o Senhor. Amigo, você não pode dizer isso se você não tem escolha. Mas a Bíblia diz que eles não aceitaram a libertação, não aceitaram a redenção. O que é isso? Quer dizer que eles escolheram. Agora, escute muito bem o que eu estou dizendo, certo? Tem pessoas que foram mortas, tem pessoas que morreram novas. Estou falando dos últimos dias. Vamos estudar a palavra juntos, porque vai ter uma geração que vai permanecer viva quando o Senhor voltar. É o que eu estou dizendo. Glória a Deus. E amigo, o que você está fazendo com as palavras? Como você está usando sua boca? Você está falando de vida para si mesmo, falando de vida para o seu cônjuge, falando de vida para os seus filhos? Está ministrando saúde a eles? Está ministrando cura? Glória a Deus. Ou está falando de morte o tempo todo para eles? Sabe que quando você critica, você fala de morte. Olha, eu falei agora sobre aquela figueira. Olha que Jesus não disse: eu te amaldiçoo agora, figueira. Ele não disse: eu te amaldiçoo. Ele disse: nenhum homem comerá fruto de ti de agora em diante. Foi o que ele fez, uma declaração negativa, dizendo: ninguém vai comer mais fruto de ti. E às vezes falamos para o nosso cônjuge ou filhos: você nunca vai mudar, você não consegue fazer nada certo. E às vezes falamos coisas, sabe, desse tipo. Você é sempre precipitado, você sempre critica, você é isso, e você fala às vezes para sempre. Você sempre faz isso, sempre faz aquilo. E isso é parecido com a maldição. Porque
Pedro falou que era uma maldição. Então, amigo, em vez disso, comece a declarar bênçãos. Amém? Fale positivo, até para uma árvore. Se você fala com uma planta palavras positivas, nós temos plantas na nossa casa, e o Justin está aprendendo a abençoar as plantas. E as plantas estão crescendo. Faça esse experimento. Amém? Pega uma planta pequena e começa a amaldiçoá-la, e depois pega uma outra e começa a abençoá-la, e você vai ver. Faça isso por um mês. Aleluia! Então, quando você fala, as suas palavras têm poder. E este poder você recebeu de Deus. E Deus te deu para trazer vida e não morte. Olha, a Bíblia fala coisas para o casal como Adão fez quando ele percebeu que a morte tinha sido pronunciada sobre a sua esposa. Ele disse assim: o seu nome agora é vida, e também é doadora de vida, Revá. Por quê? Porque ele amava sua esposa. E a Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Olhe como Jesus amou a igreja. Ele se entregou por ela na cruz. Para quê? Para que ele a santificasse e a limpasse pelo lavar da água pela palavra. Escute, Jesus nos ama. Dessa forma, marido ama as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Para qual propósito? Para que ele a tornasse especial, separada, a santificasse e a purificasse com o lavar da água pela palavra. Olha, na cruz, ele nos salvou, nos remiu por seu sangue. E agora que fomos salvos pelo sangue, ele quer nos tornar especiais. Amém? A fim de que sejamos sem máculas, imaculada, e até mesmo sem rugas. Eu estou me adiantando, mas ele quer te santificar e te limpar como? Com o lavar da água pela palavra, não pelo sangue, mas pela palavra. A palavra falada é importante, a palavra aqui é rema. O Logos é a totalidade da palavra de Deus, é a mente de Deus. Aleluia! E o Logos se fez carne, o nosso Senhor Jesus. Mas tem outra palavra para descrever a palavra de Deus no grego, e é rema. E rema é sempre a palavra falada, a palavra dita. Isto é rema. E a Bíblia diz que a forma que Jesus limpa a igreja, depois de remi-la, e muitos crentes sabem deste purificar, mas não sabem do outro, do purificar pela palavra. Amigo, tem um purificar da palavra, e ele nos separou para que ele nos purifique com o lavar da água pela palavra. Sabe como é isso? Como no cenáculo, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E nos próximos 2 versos ele disse: agora estáis limpos pela palavra que vos falei. Uou! Só declarando: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E quando o Senhor fala que você agora é a justiça de Deus em Cristo, ele diz isso e isso te purifica. Amém? Percebeu essas palavras de purificação que Jesus fala? É uma afirmação de quem ele te fez para ser? Glória a Deus, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos conectados a mim. A mesma vida, a mesma seiva que flui em mim, flui em você. Não uma diferente, a mesma. Aleluia. Agora estáis limpos pela Aleluia. palavra que vos falei. Como o pastor Aleluia. José Prins disse, Se algum de eu vós criei, der fruto, por isso eu falei. vos limparei ainda mais, Então para escreva produzires isso mais nos fruto. E a palavra no comentários grego para ali é a deixar mesma registrado palavra que você ele também disse: crê. agora estáis limpos Isso pela também palavra é que uma vos falei. forma de Como Jesus nos expressar purifica? sua fé. Com E se sua inscreva palavra. no nosso canal Precisamos para nos ver expor mais a pregações pregações como ungidas, essa. passar tempo com a Deixa palavra, seu like para amém, ouvir a palavra de nosso Deus, canal e até o e próximo também, vídeo. sabe, ouvir a voz do Espírito dentro de nós, nos guiando. Ele nos purifica com a palavra falada agora. Quando eu preparo as minhas mensagens, eu quero a palavra para agora. Eu peço a Deus a palavra rema. Eu digo: Senhor, me dá isso. Tem muitas coisas boas aqui, mas qual é a palavra rema? Qual é a palavra viva para agora? Jesus falou na tentação do deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema. A palavra lá é rema. Palavra que procede, e este verbo está no presente. Procede, está sempre saindo da boca de Deus. Nem só de pão ou de arroz o homem vive, meu amigo. Temos que viver desta palavra que procede no tempo presente. A palavra rima de Deus. Eu realmente creio que o Senhor quer que andemos realmente nessas verdades. Precisamos conhecer essas verdades, mas mais do que isso, temos que confessá-las. Temos que crer: sim, eu sou a justiça de Deus em Cristo, por isso é importante
Sempre declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você se sente sujo, você errou, você fez algo, certo? Você tem que confessar isso. Eu quero ler um testemunho para terminar. Isso vai te abençoar. Você tem que confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Este é um testemunho de um homem chamado Eric, da Flórida. Eu era viciado em pornografia por 28 anos. Mesmo sendo filho de Deus, eu fiquei preso nisso muito tempo. Em 2007, minha esposa descobriu o ministério de Joseph Prince e foi muito tocada. Naquela época eu tinha perdido o controle total deste meu vício. Então assistia às mensagens do pastor Prince. Todo dia até estudava as palavras em hebraico e no grego que ele falava nas mensagens. Depois de um ano, a graça do Senhor se manifestou em mim. Eu comecei a assistir pornografia menos e menos, até que aquilo se tornou somente uma vez por ano. Eu me lembro ter escutado uma mensagem quando o pastor Prince falou que quando a pessoa está presa na pornografia, aquilo faz com que a esposa seja menos atrativa para esta pessoa. Quando ouvi isso, caí ao chão chorando. Naquele momento o Senhor falou comigo: toda vez que você vê pornografia, eu estou lá. E eu te amo muito mais do que você possa imaginar. Saber que eu era amado, mesmo no meio do meu vício, me libertou. Eu agora estou livre da pornografia por 8 anos. Hoje eu ajudo outros que estão passando por essa luta do vício de pornografia na minha igreja. Obrigado, pastor Prince, por tudo isso. Glória a Deus. A Deus seja toda a glória. Amém? Então confesse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Nós temos tantos testemunhos de homens que, enquanto assistiam, confessavam: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Pastor Prince, isso parece ser tão errado. Iam continuar fazendo, mesmo não confessando, iam continuar assistindo. Ok? Então olha isso. Fale para eles. Confesse. Chame aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Na verdade, você já é, mas ainda não se manifestou no presente. Amém? Mas Deus te vê no Espírito. Então chame essas coisas, amém, até que se manifestem na sua vida. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo até que aquilo flua para os membros do seu corpo. Amém? Para a sua mente. Você vai ver. Amém? Por isso eu falo isso. Não basta dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, mas tem que tocar na sua alma. Até a sua alma sentir. Confesse até a sua alma sentir. E vai afetar o seu corpo. Isso está em Romanos 8. Glória a Deus. Você foi abençoado? Eu creio que você recebeu a palavra de Deus. Toda vez que isso acontece, você recebe algo especial. A graça e a paz, a shalom, o bem-estar, sejam multiplicados na sua vida. Glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo, amigo. Escute, você tem que crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e você será salvo. Diga: Pai Celestial, diga após mim: Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E te agradeço porque o Senhor o ressuscitou dos mortos. E te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram removidos da minha vida, purificados pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Declare: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E te agradeço porque eu sou a justiça de Deus. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você está enfermo, comece a confessar a partir de hoje, crendo de coração: pelas suas feridas eu fui sarado. Se tem problemas mentais, amém, seja depressão ou perda de memória, amém, você está se esquecendo mais as coisas. Eu creio que tem alguém que está passando por isso. E ultimamente também, com mais frequência, comece a confessar: eu tenho a mente de Cristo. Está na Bíblia: eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo se lembra de tudo. Uma perfeita memória. Eu tenho a mente de Cristo. Imagina Adão. Amém? Ele deu nome a todas as espécies de animais, um por um. Ele voltou ao primeiro e ainda se lembrou. É lógico, antes da queda. Nós temos uma mente melhor do que a de Adão. Nós temos a mente do próprio Cristo. Aleluia. Então comece a confessar. Seja qual for a sua luta, comece a confessar. Nessa pandemia, comece a confessar que você e a sua família estão protegidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém? Fique em pé. Quero pronunciar bênção sobre você para esta semana. Mais uma vez, a bênção é liberada por falar. Ouviu isso? Deus os abençoou dizendo. Deus os abençoava dizendo. Amém?
Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te proteja com seus amados durante essa semana do vírus do Covid-19. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor levante o seu rosto, sorria para ti e conceda a ti shalom, bem-estar, cura e plenitude, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. Aleluia. Como o pastor Joseph Prince disse, eu criei, por isso falei. Então escreva isso nos comentários para deixar registrado que você também crê. Isso também é uma forma de expressar sua fé. E se inscreva no nosso canal para ver mais pregações como essa. Deixa seu like para abençoar nosso canal e até o próximo vídeo.